A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e esse é o canal Maranata Maranata. Hoje eu quero trazer para você o testemunho da irmã Cláudia. A irmã Cláudia é da Congregação Cristã do Brasil e ela quer nos contar o que aconteceu na vida dela e ela começa assim. Este não é um testemunho de conversão, mas de reconciliação, de retorno, como o filho pródigo, porque eu nasci num lar cristão. Pai, mãe e 4 irmãos cristãos. Pelo menos era isso que todo mundo via em nós. Nós éramos da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Só que eu não era nascida de novo. Hoje eu entendo isso. Eu ia para a igreja por imposição, por ter nascido naquela família. Quando eu era pequena, tudo era bom e até divertido, mas quando me tornei mocinha, tudo se complicou. Comecei a não compreender o porquê de tantas regras e comecei a questionar minha mãe, principalmente sobre o cabelo, sobre o que ela chamava de véu. O meu cabelo era enorme, as pontas chegavam aos meus joelhos. Na escola me chamavam de Rapunzel quando eu ia com tranças, e até que eu gostava. Porém, agora na adolescência, eu via minhas amigas de cabelo cortado, pintado, de estaqueado, e começou a nascer em mim o desejo de mudança, de querer me parecer com as minhas amigas. Quero também enfatizar o fato de que eu tinha visões. Eu não entendia naquela época, mas eu via coisas, via acontecimentos sobre pessoas e depois se cumpriam, essas coisas aconteciam. Uma vez, e não somente uma, eu sonhei com uma mulher ajoelhada, orando e chorando. Os cabelos dela iam até o chão e brilhavam. Lembro nitidamente disso porque foi uma visão muito bonita e os cabelos dela me chamaram muito a atenção. As lágrimas dela se tornavam em grãos de ouro e subiam para o céu. Acho que eu tive essa visão umas 3 vezes durante a minha infância. Também durante a minha adolescência. Porém, eu não compreendia. Mas também isso não me convencia com relação aos cabelos. Minha mãe falava: filha, você não pode cortar o cabelo porque ele é o seu véu. E eu respondia: mas mãe, o véu é o véu. Se a gente usa véu, para que o cabelo longo? É uma coisa ou outra. Se eu cortar o cabelo, então o véu vai fazer sua função, que é me servir como véu, ora. E ela ficava sem ter o que dizer. No fim, ela só dizia: Deus te chamou para ser assim, minha filha. Seja obediente. Essa era a resposta da minha mãe que me irritava. Obedecer por obedecer, sem explicação. Mas eu queria respostas, bons motivos. Mas minha mãe era do tipo que não estudava a Bíblia. Também ela tinha casa, marido e 4 filhos para cuidar. Hoje, só hoje eu entendo a dificuldade dela. Um dia, já à tarde da noite, ela entrou em meu quarto, sentou na cama, passou a mão no meu cabelo e disse: minha filha, Deus ama você. Ele te ama por completo, da cabeça aos pés. Ele ama seu cabelo, porque ele o fez assim, como seu braço, como sua perna. Ele é como um membro seu. Seu cabelo faz parte de você. Não queira se desfazer dele, jogá-lo fora, mas ame-o, como você ama sua perna ou o seu braço. Mas eu estou orando por você, minha filha. E aí ela me beijou e saiu. Eu olhei para minha irmã dormindo na cama ao meu lado e pensei: minha irmã é a filha perfeita. Minha irmã amava a Deus. Ela amava a igreja. Ela se emocionava quando cantava louvores a Deus e às vezes até chorava. Mas eu não sentia nada.
Meu coração era gelado. Às vezes eu pensava que havia nascido na família errada. Mas o tempo passou e eu fiquei adulta. Me formei e enfrentei todos para sair de casa. Não foi fácil, mas eu sempre tive um plano. Muito antes convenci meu pai a pagar minha faculdade para eu me formar e poder sair de casa. E deu certo, porque eu era a filhinha do papai. Minha irmã se casou cedo e foi cuidar de casa, de marido, de filhos, mas eu não. Eu queria a minha liberdade. E esse dia chegou. Me tornei enfermeira e saí de casa. Com quase 25 anos, aluguei um apartamento e fui viver minha vida. Sem regras, sem igreja, sem véu. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi cortar o cabelo. Fiz uma franja e estaqueei na altura dos ombros. E ficou lindo. E enquanto eu cortava o meu cabelo e eu o via caindo pelo chão, eu pensava comigo mesma: Deus, eu abro mão de você. Agora, deixa eu viver a minha vida. Eu me lembro que quando minha mãe viu meu cabelo cortado, ela chorou. E meu pai disse que deveria ter me casado e não deixado eu estudar. Mas já era tarde. Minha vida, longe deles, era uma vida normal. Eu nunca tive vícios. Meu problema era com homens. Havia tantos me rondando e eu queria todos. Não pensava em casar. Eu tinha contato com outros enfermeiros, médicos e tantos outros profissionais da área da saúde que era até difícil escolher. Eu escolhia os mais lindos, os gentis para sair. Eu só saía com quem me dava presentes. Eu amava receber presentes, chocolate, flores. Eu sempre fui romântica. E para mim não importava se fosse solteiro ou casado. Eu só queria por uma noite mesmo. Isso porque eu não conseguia imaginar ter um homem para mandar em mim de novo, como meu pai fazia. Aliás, de vez em quando, minha mãe e meu pai enviavam alguém da cristandade para me visitar, conversar comigo e assim tentar me convencer a voltar. Mas eu nunca quis, eu não queria. Minha vida estava muito boa. E era assim que eu queria continuar vivendo. Até que um dia aconteceu algo diferente na minha vida. Eu me apaixonei. E comecei a ver essa pessoa com mais frequência. Não vou dizer nome, citar nome, por ética. Porque aqui o mais importante não são as pessoas, mas o que eu passei para dar exemplo a você de que você deve se sustentar na fé. Voltando a essa pessoa, ele era um médico e era casado. E eu não liguei para isso. Eu me envolvi tanto que comecei a permitir que ele ficasse na minha casa às vezes 3 dias seguidos. E era até bem conveniente, porque eu morava pertinho do hospital onde trabalhávamos. Um belo dia, enquanto ele dormia no quarto, minha campainha tocou. Eu estranhei. Ninguém chegava até a minha porta sem ser anunciada antes pela portaria. Mesmo assim, eu fui atender. Quando eu abri, era uma mulher que devia ter quase uns 50 anos, mas ainda era bonita. Ela disse, bom dia, e eu respondi, bom dia. E ela falou, eu queria conversar com você, posso entrar? E eu respondi, me desculpe, mas eu não conheço você. Como você subiu? A portaria autorizou? E ela me respondeu, o Senhor me deu acesso. E eu fiquei um momento sem entender, como assim? Depois que eu reparei na roupa e no cabelo dela, que era bastante comprido, eu pensei comigo mesma, ah, meu Deus, é uma santa. Ela está falando de Deus. E então eu imaginei que era mais uma que a minha família havia enviado ali para pregar para mim. Eu tive reverência então com a mulher de Deus e deixei ela entrar. Pedi para ela sentar e por um momento ela me pareceu familiar. Eu tive quase certeza que eu conhecia aquela mulher de algum lugar, mas ela me falou com a voz mansa e suave. Eu vim lhe pedir para você terminar seu caso com o meu marido.
Fiquei estarrecida, sem saber o que dizer. Olhei para ela, olhei para o corredor do apartamento, sabendo que ele podia acordar a qualquer momento. Mas ela continuou: eu sei que ele está aqui. Eu vim para te dizer que você não é a única. Ele tem várias outras. Há muitos anos eu oro e choro por ele. Então eu fiquei zangada e disse: como você é atrevida? Como você se atreve a vir aqui? E ela respondeu com a mesma voz mansa: e como você se atreve a dormir com um homem que não é seu? Então ela se levantou, tão calma quanto havia chegado, foi até a porta e disse: eu também vim por amor a você. Deus lhe ama. Eu tenho 3 filhos em casa esperando pelo pai. Deixe ele ir para casa. E saiu e fechou a porta. Eu fiquei irada. Quando ele acordou, eu briguei e disse: sua mulher é louca, ela é crente, ela veio aqui. E ele disse: ela costuma fazer isso, por que você deixou ela entrar? E eu disse: porque ela é crente. E ele me respondeu: grande coisa, o problema é seu então. E se arrumou e foi embora. Depois disso eu comecei a ter sonhos, onde eu cortava meu cabelo e depois caía num abismo. Outras vezes eu estava num salão e a cabeleireira se transformava num demônio. E a cadeira se afundava comigo no inferno. Eu caía e caía e caía. Era uma tortura. Eu já dormia pouco. E quando dormia, tinha esses pesadelos. Um dia eu estava saindo do hospital e dei de cara com essa irmã. Ela se colocou na minha frente e eu disse: o que foi? Seu marido não está comigo. E ela respondeu: não vim por ele, vim por você. Deus manda eu te dizer que você não precisa pegar o que é dos outros, porque ele tem um homem para você, um casamento para você, uma casa para você. Deus tem um plano lindo para você. Nessa hora eu ri e disse: você é louca? Você acha que eu vou largar minha profissão, minha liberdade, por um casamento? Cuidar de casa, criança, marido, igreja? Olha, eu lutei muito para ter o que eu tenho, sabia? Dá licença. E fui embora. Mas ouvi quando ela falou de longe: você só tem o que tem porque Deus permitiu que você tivesse, e só vai ter até o dia que Ele quiser que você tenha. Mas eu fui embora. Enquanto eu caminhava na rua, vozes começaram a ecoar na minha mente dizendo: você não é deste mundo, está na hora de voltar à sua congregação. E eu pensava, como que respondendo àquela voz: que congregação? Eu nem sentia a presença de Deus. E quando eu disse isso para mim mesma, eu comecei a chorar, como se eu conseguisse enxergar ali como eu era miserável. Uma tristeza me invadiu, uma saudade de casa, um vazio, um desespero, uma vontade de correr e deitar no colo do meu pai. Cheguei no meu prédio, entrei para tomar banho, descansar e fazer o jantar, porque o meu amante, o esposo daquela crente, viria aquela noite para jantarmos, e assim foi. Jantamos, fomos para o quarto e depois dormimos. De madrugada eu levantei para tomar água. Ao passar pela sala, parei assustada. Havia uma mulher na sala, ajoelhada. Quase eu desmaio de susto. Aquela mulher estava orando e chorando. Eu podia ouvir a voz dela sussurrando. Eu não conseguia me mexer. Então ela começou a brilhar. Seus cabelos começaram a flutuar. Ela chorava e orava. De repente eu vi suas lágrimas. Elas eram preciosas, eram como ouro que subiam de seus olhos e atravessavam o teto. De repente eu me lembrei das visões que eu tinha na minha infância. Então percebi que era a mulher que eu via em meus sonhos e visões de criança. Comecei a chorar, porque comecei a sentir a tristeza dela. Era profunda e algo em mim começou a orar com ela. Eu dizia no meu coração: Deus, ouça a oração dela. Deus, atenda. Deus, responda. De repente, ela olhou para mim e eu a reconheci. Era a esposa do meu amante. Fiquei desesperada nessa hora.
Corri para o banheiro e comecei a chorar, dizendo: Deus, me perdoe, me perdoe. Deus, me ajude, me dê graça, me dê salvação. Fiquei ali a madrugada toda me perguntando como eu ainda tinha visões se não estava na congregação. Só podia ser a graça e a misericórdia de Deus. Pelas orações da minha mãe, com certeza, e também as daquela mulher. Quando meu amante acordou, mandei-o embora e disse que não o queria mais, e ele foi. Mas eu continuei tendo pesadelos depois disso. Um dos que ainda lembro foi assim. Eu caminhava numa estrada de luz e amor. Eu estava feliz. Eu me via de costas. Meu cabelo chegava até ao chão e estava lindo. Eu tinha muito orgulho dele nesse sonho. Mas, a certa altura do caminho, aparecia um demônio. Mas eu não me assustava com ele, nem com a aparência dele, porque ele sorria para mim, ele era simpático comigo, me dava flores, me dava presentes. E então ele pedia para botar a mão na minha cabeça, e eu permitia. De repente, os dedos dele se tornavam em tesouras e a primeira coisa que ele fazia era cortar meus cabelos. E eu gritava com desespero porque meu cabelo estava lindo e era como se fosse a coisa mais bonita em mim, e ele tirava. Depois, ele me pegava pelos pés e me arrastava pelo chão sem pena. Minhas costas ficavam em carne viva, um buraco se abria no chão e ele me puxava para lá e me jogava dentro de uma cela escura e ficava rindo de mim, zombando. Depois ele ia embora e a cela começava a pegar fogo e eu sentia o fogo me consumir. Sentia o cheiro da minha carne podre. E me perguntava, por que eu não morri? Minha carne se consumiu e meus ossos estão em chamas, mas por que eu ainda tenho consciência? Por que eu ainda respiro? Por que eu ainda vivo? E eu acordava, suada, com o corpo tremendo, ainda sentindo aquele cheiro horrível. Liguei para minha mãe nesse dia e disse que estava pensando em visitá-los. Primeiro falei timidamente. Disse a ela que as coisas não estavam tão bem. Só que eu não suportei ao ouvir a voz da minha mãe e caí no choro no telefone e confessei a ela: mãe, eu queria voltar para casa. Minha mãe disse que eu seria muito bem-vinda e eu fiquei um pouco mais aliviada. Fui trabalhar aquele dia planejando que seria o último, tentando me acostumar com a ideia de ir embora daquele lugar. Mas naquele dia eu reencontrei meu amante e eu ainda era apaixonada por ele. E ele me convenceu a sairmos naquela noite. E assim fizemos. Saímos para uma boate, depois fomos para o meu apartamento. Especialmente aquela noite eu bebi demais para poder esquecer aquelas questões e aproveitar. Eu queria ignorar a voz de Deus e fazer de conta que nada demais estava acontecendo. E por isso bebi um pouco mais do que era meu costume. Enquanto nós dormíamos, eu tive outro pesadelo. Sonhei que um demônio alto e magro, com orelhas pontudas e peludo, invadia meu quarto. Ele tinha correntes e era hábil com elas. Ele as jogava pelo quarto. De repente, ele as jogava em direção ao meu amante e elas o envolviam. Ele gritava e esperneava. Eu só olhava e gritava, mas não conseguia me mover, não conseguia ajudá-lo. Um abismo se abriu embaixo da cama e chamas vinham dele. Então o demônio dizia: vamos, chegou a sua hora. E o arrastava para o abismo de fogo. Ele descia e descia, gritando e se contorcendo de dor. Então, nessa hora eu acordei. E caí no choro. Dessa vez eu caí de joelhos, chorando muito, e perguntei: meu Deus, quando isso vai acabar? Então eu ouvi uma voz que me disse: filha, já acabou. E nessa hora eu senti o amor de Deus me inundar e sabia que de alguma maneira Ele estava me levando para casa, porque eu senti paz, muita paz. Então me levantei, olhei para o meu amante na cama, me senti muito envergonhada. Eu ia acordá-lo para mandá-lo embora e fazer minhas malas para voltar para a casa do meu pai. Foi quando notei algo estranho. Meu amante estava com as feições estranhas. Toquei nele e o senti. Então percebi o que estava acontecendo. Ele estava morto.
Fiquei perplexa, imóvel por um tempo. Mas não me desesperei. Chamei ajuda e quando chegou o socorro, depois eu soube que ele morreu durante o sono do coração. Eu não sei se eu já disse a vocês, mas ele tinha o dobro da minha idade. Eu nem preciso contar o que houve. O protocolo, as explicações, as pessoas que não sabiam que éramos amantes, a vergonha que eu passei, tudo isso eu suportei sem desmoronar, porque Deus me havia dado força. Apesar do meu pecado, o Senhor me ajudou. Eu chorei muito de vergonha. Depois disso tudo, pedi demissão, arrumei as malas e fui na casa da esposa do meu ex-amante. Eu a encontrei amamentando seu bebê, seu filho mais novo. Isso aconteceu já depois do enterro, depois de alguns dias. E ali, diante dela, vendo ela com seu bebê, algo em mim nasceu. O desejo de ter uma casa, filhos, um marido. O marido, aliás, que ela já não tinha mais e pelo qual havia lutado tanto. Eu disse a ela no meio da conversa: eu vi você orando. E ela me perguntou: quando? E eu: desde que eu era criança. Há quantos anos você ora por ele? E ela me respondeu: há quase 30 anos. Deus lhe deu muitas oportunidades por causa das minhas orações, mas ele nunca quis. E Deus me mostrou quando ele desceu ao inferno todo acorrentado. E você só não foi arrastada com ele por causa das orações da sua mãe. E Deus me mandou te dizer que ele não abriu mão de você. Naquela hora eu chorei, porque eu lembrei que eu abri mão de Deus, no dia em que eu estava no salão cortando meu cabelo. Mas só não morri no meu pecado porque Deus não abriu mão de mim. Eu abracei aquela mulher, pedi perdão e voltei para casa. Meu pai me recebeu com um abraço. Eu pedi perdão e ele me perdoou. Voltei como filho pródigo, dizendo: pai, não sou digna de ser chamada tua filha, mas ele me perdoou. Voltei para minha família, para a igreja, e algum tempo depois Deus me deu um esposo. Hoje eu tenho uma casa, um marido, filhos, e cuido deles com muito amor. Deixei meu cabelo crescer novamente. Sou parte da congregação dos santos e meu cabelo faz parte de mim, como qualquer outro membro do meu corpo, e eu o amo. Meu testemunho não é para te escandalizar, é para lembrar a você que você pode até abandonar a Deus e tudo o que Ele te der, achando que pode voltar quando você bem entender para a casa do Pai. Mas entenda que não há garantia alguma de que isso vai acontecer. É por sua própria conta e risco. Aconteceu comigo e eu voltei. Mas o meu conselho é: não se arrisque, não saia da casa do seu pai. Amém? Eu desejo que Deus abençoe você e que você possa estar na cristandade. Deus abençoe em nome de Jesus.